Os três clubes que a gente não, toda a imprensa cansa de falar no começo do campeonato eram o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Debacle do capital. Quantos gols tem o Flamengo no Campeonato Brasileiro? O Flamengo deve ter uns 7. 10. Quantos gols tem o Palmeiras no Campeonato Palmeiras Brasileiro? fez 4 com o Vasco, No fez 4 Vasco com o Bahia, tem um pouco mais, deve ter uns 12. 11. E quantos gols tem o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro? Deve ter menos, 8. Não, acho que uns 10. Deve ter pouquinho. 7. Inverti tudo. Quantos gols tem o Grêmio no Campeonato Brasileiro? 14. Quanto? 18, né? 18? Quanto? Eu acho 14, eu ia falar 15, 14. 15. 14, 15. Quanto? Posso falar? Não, que você leu aqui. 21. 21. O Grêmio tem 21 gols no Campeonato Brasileiro. E tá disputando a Libertadores também, porque E o único a jogo do Libertadores Corinthians- serve de muleta para muito técnico sim, mas explicar isso serve o pra Corinthians campanha é ruim. sempre. O A Corinthians- única derrota do Grêmio Quando jogou com o time contra reserva. 10 reservas contra o Sport, perdeu lá em Recife. E saiu vencendo. O retrato, Fez 2-0. o retrato que a gente pode ver de Corinthians e Grêmio é isso aqui, olha. O Corinthians tem 14 gols marcados. Quantos gols sofreu o Grêmio no Brasileirão? Mais do que o Corinthians. O Grêmio deve ter tomado uns 9. 15. 10. Corinthians tomou 5. É a diferença. O Corinthians tem um time fechadinho. O Grêmio joga pra frente. O Grêmio, Não, o Grêmio tecnicamente ontem, falando, é mais olha, até interessante de conversei assistir do que o com Corinthians. um torcedor do Grêmio hoje, mano, só para retratar isso. E o torcedor é bom que ele guarda as memórias afetivas, né? O Grêmio ontem, se a gente pegar o final do jogo, 3-3, fora de casa, o Grêmio vai pra cima do Cruzeiro. Na Chapecoense ele meteu 6 fora de casa. Exatamente. Mas assim, é um jogo que, historicamente, não só o Grêmio, como a maioria dos times, tô jogando fora de casa contra o Cruzeiro, 3-3, 40 do segundo tempo, vou ficar aqui atrás, vou segurar o jogo, não vou pro ataque. O Grêmio foi pra cima. Ele até correu o risco de sofrer o gol do Cruzeiro, mas até o último instante ele estava lá. A última bola do jogo é a cabeçada do Jeromel, né, no escanteio, que ele quase faz o quarto gol. Essa é a mudança de postura, assim. Eu não vou me satisfazer em empatar com o Cruzeiro aqui. Eu quero ganhar o jogo. Sim, mas essa é a diferença, entre os líderes do Corinthians. campeonato. Corinthians, que tem um ponto a mais do que o Grêmio, O Corinthians também faz isso, né? fora de casa. Com menos intensidade. Os resultados fora de casa de Corinthians e Grêmio é que fazem a diferença no campeonato. Eles têm o mesmo, você falou a verdade. O Corinthians e o Grêmio, fora de casa, eles têm os dois ganharam 3 jogos. A diferença Os dois é fora ganharam de 3 casa. jogos. Em casa Porque os eles dois fazem... perfis são diferentes, né, Pascoal? O não. Grêmio é um time mais agressivo que o Corinthians. O Grêmio buscar tem o uma resultado. melhor proteção aos zagueiros, uma boa proteção aos zagueiros, mas os caras que estão no meio campo, eles sabem jogar. Eles têm fluência para fazer o time jogar. O Corinthians tem uma definição tática um pouco mais estática, né? Dos 2 volantes, dos 2 meias, dos 2 atacantes. Né, dos homens, quem sai pela beirada, volta o Rodriguinho para fazer o lado do campo, volta o Romero. Então, tem uma definição um pouco mais clara. O time do Grêmio, não. O time do Grêmio tem os 4 do meio campo. O time do Grêmio joga com 4 volantes. Mas esses caras se misturam, né? E dão essa qualidade para a saída de jogo do time do Grêmio. Acho que é uma tecnicamente maldade falando, você falar o Grêmio que é melhor, Grêmio... né? É uma maldade você falar que o Grêmio joga com 4 volantes. Não. Com 4 jogadores no meio campo. São 4 meias, vai, vou mudar. 4 meias. Não Na são... verdade, de origem, são 3 volantes. Eu não estou te criticando. Porque o do lado esquerdo é o Pedro Rocha, que é um atacante. O Ramiro pela direita, que não é na posição de volante. É aberto pela direita, embora seja um volante de origem. E aí 2 volantes, como o volante mesmo, que são o Michel e o Arthur, hoje. Né? Chegou a jogar recentemente com o Maicon. Esse moleque... Aí, mas com o Maicon adiantou o Arthur para ser meia. Mas aí com o Maicon chegou a jogar com o Ramiro de volante, os 2 de volantes. Chegou a jogar lá atrás. Mas quando joga o Maicon, por exemplo, o time com a velocidade da saída do time do Grêmio, com o Maicon para. Por isso ontem ele foi pro banco. O Maicon pisa na bola, espera o time passar. Por isso ontem o Renato segurou o Maicon para dar velocidade e botou o Everton. Na opinião de vocês, qual a principal diferença do Corinthians pro Grêmio? A velocidade de transição do meio para frente. Eu acho que o Grêmio é um time mais técnico. É um time que tem jogadores aí que podem fazer mais diferença do que os jogadores do Corinthians. O Corinthians ele se destaca pela parte tática, o Grêmio se destaca pela parte técnica. Eu acho que os dois são muito fortes taticamente. Eu também acho. Os dois são fortes taticamente. Eu acho que a personalidade do time do Corinthians é mais defensiva. Tem a ver com o perfil pessoal, às vezes até no técnico. O Corinthians claramente é um time que eu acho que ele está em evolução. Acho que o Grêmio já chegou no topo dele e o Corinthians está evoluindo. Até pouquíssimo tempo atrás, o Corinthians era conhecido como o time da retranca para jogar no contra-ataque.
do jogo com o Santos pra cá, é que ele começou a sair mais pro jogo, propor mais o jogo, como a gente fala. Foi um time construído a partir da defesa e que agora está construindo melhor o seu sistema ofensivo. O Grêmio não, ele já veio pronto há mais tempo, então ele já se solta mais naturalmente. Peraí, só deixa eu chamar no esse Twitter. Grêmio tem ainda o dedo do Roger. Deixa eu só chamar no... tem o dedo do Roger aonde? Ah, não, para aí, nossa relação tá Não vai embora, não vai embora. Calma, não vai chorar, não vai embora. Calma. Dessa vez quem vai chorar não é minha mãe, é a mãe dele. A minha mãe não vai chorar Quem dessa vez, falou do Roger, você não queria? Vai dormir. Quem tem dedo do Roger nesse time? Não pode falar do Roger. Não, mas o que tem o dedo do Roger? Esse time... Eu quero saber o seguinte. Não. Por que é que você persegue o Roger? Eu não persigo nada. Foi ele que montou esse time do Grêmio. Foi ele que montou esse time do Grêmio. Então vamos lá. Não é Esse time é a cara do Renato Gaúcho. Olha só, então eu vou falar o seguinte: o time do Corinthians tem a cara e o dedo do Tite. Tem. Então não tem? Tem também. Tem, porque os técnicos que os sucederam souberam aproveitar o bom do que foi feito e acrescentaram coisas. Exatamente. O Renato acrescentou ao time do Grêmio. Ele pegou uma base sim, mas, por exemplo, com o Roger, o Ramiro era banco, o Ramiro não jogava. E hoje o Ramiro é um dos principais jogadores do Grêmio. Ou alguém discute isso? Não, ele deu... Ele não jogava ele melhorou. com o Roger. Agora, ele aperfeiçoou. Esse time foi esqueletado todinho pelo Roger, gente. Sim, esse time é o time do Renato Gaúcho. Mas é do futebol. E ele foi evoluído a partir da entrada do Renato. O time do Grêmio, do rendimento dele no final do ano passado, da fase final da Copa do Brasil, até hoje em dia, é superior ao rendimento do time do Roger. Claro. Mas esse toque de bola, essa velocidade que o time impõe, isso vem da época do Roger. Sim, o toque de bola sim. Inclusive no Campeonato brincadeira comigo, pô. Aí daqui a pouco o Grêmio ganha. O Grêmio ganha a Libertadores, o Brasileiro, o Gaúcho, a Champions League. Os caras vão falar, olha, esse time é do Roger. Me estranha. Aí se o Grêmio Eu falei cai... que o time é do Roger. Ô, Pascoal, se o Grêmio falei cair... que tem ainda o dedo do Roger. Viu o dedo? Eu vou te falar onde tá. Aí se o Grêmio cai, eles vão falar o seguinte, o Renato Peraí, aquele Gaúcho... tricampeonato do São Aí a Paulo. culpa é de quem? Deixa eu só botar uma enquete no Twitter. Põe uma enquete no Twitter aí. Quem tá jogando melhor hoje? Hashtag FSR Corinthians, hashtag FSR Grêmio. Não, você perguntou errado. Qual jogo o Sormani tem que ir de terno? Do Não, Corinthians não, ou do Grêmio? Ele vai de terno, meu jogo. Chapéu Panamá. Terno de linho, Então chapéu põe Panamá. aí, Qual E sapato bicolor. Quem está jogando o melhor futebol do Brasil hoje? Hashtag FSR Corinthians, hashtag FSR Grêmio. Fala. Aquele time de São Paulo que foi tricampeão brasileiro, foi um trabalho que, inclusive, o senhor disse, num passado não tão distante, que foi iniciado pelo Cuca. Eu nunca falei isso! Eu nunca falei isso! As pessoas aqui Mas do ele, programa... mas ele não admite isso. Tá sendo mentiroso. Porque ele tá perseguindo o Roger. Não. Ele persegue o Roger. Não, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Esse trabalho foi iniciado Isso pelo aí, Cuca. ele é mentiroso. Tem de entregar a taça pro Cuca também. O Mano está sendo Ele é sobre o Cuca legal. O Mano está sendo mentiroso, porque estão de eu prova, sempre falo aqui, pra mim não tem esse negócio de quem montou. Pra mim o que vale é quem tá lá dirigindo. Tem quem montou. Porque se cai, aí os caras, eles usam... Nunca falei isso não. O tricampeonato brasileiro é graças ao Muricy Ramalho. Não tem nada de quem montou o time, O time do campeão brasileiro do Palmeiras do ano passado, o Marcelo Oliveira, tem participação? Não é porque você pediu um jogador que você tem participação. Quando o Oswaldo foi campeão do mundo lá em 2000, não era o trabalho do Luxemburgo? Pra mim não, pra mim é o Oswaldo. Eu discordo. Não é porque o fulano contratou, eu mandei buscar um jogador. O que vale é quem Aquele tá... torneio de verão não teve o dedo do Luxemburgo? Quem está fazendo, pra mim o que vale é quem está treinando. Se o Grêmio está jogando muito hoje, chama-se Renato Gaúcho. Claro, Ele tem não tem nada de Roger. Ninguém está dizendo o contrário. O Roger dirige o Atlético Mineiro, amigo. Ninguém está dizendo o contrário. A gente Você vai só discordar? está concordando com ele? De que esse time ainda tem... Você está cutucando o Flavinho, você acha que eu não sei? Animal, mala. Ele está te provocando, Eu isso? acho que eu vejo, ele acha que eu não vejo nada. Eu tenho visão periférica, ele fica cutucando o Flavinho. Como é que ele cutuca o Flavinho? Vamos ouvir aí, então. Nem que esse papo ninguém me cutuca não, mano. Vamos ouvir aí. Coitado do Flavinho. Olha, se tivesse... Pior que eu não acho nada do que ele tá falando e sou obrigado a falar porque ele fica me cutucando. Fala que ele não roda comigo aí, vai ver. eu não acho nada disso. Fábio Sormani de maneira covarde. Fábio Sormani não quer intriga. Fábio Sormani quer tirar os méritos do Renato Gaúcho e não vai conseguir. Ele tá querendo falar que é o Roger que tá dirigindo o Grêmio. É o Renato. Quem foi campeão foi o Renato, não foi o Roger. Vamos ouvir aí Mano Menezes e Renato Gaúcho, os dois. Duas boas entrevistas sempre. Vamos ouvir.
Então foram 3 bolas na trave contra uma equipe que, né, é a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro e que vem jogando fora de casa grandes jogos, como fez no início da semana aí contra o Fluminense lá no Rio. Então a gente tinha as nossas